Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente que cresce secretamente. E ela é companheira da parábola do semeador, que nós já falamos aqui no canal, que é aquela parábola onde o semeador sai a semear e durante o caminho ele deixa cair algumas sementes entre as pedras e elas crescem sem profundidade e acabam morrendo. Elas caem entre os espinhos e acabam sendo sufocadas, né, pelas contingências da vida. Ou elas caem pelo caminho e vêm os pássaros e comem, ou seja, outras ideias, outras filosofias arrebatam, né, essas sementinhas e elas acabam não crescendo, e apenas aquelas que foram plantadas no solo propício, no terreno preparado, né, na terra fértil, é que vai dar crescimento à semente do Evangelho. Ou seja, essa mensagem, ela chega no coração de todos os homens, mas dependendo do, né, só se o coração for propício a acolher aquela mensagem, é que ela vai crescer, né, e começar a dar frutos. E a parábola de hoje, ela fala sobre um outro prisma. Ela fala o seguinte: o agricultor, ele planta a sementinha, né, na terra preparada, e ele vai dormir, e ele acorda, ele mexe mais um pouquinho, vai dormir, mas ele não tem o controle do crescimento daquela semente, né? A parábola diz o seguinte: ele planta, ele dorme, ele acorda, ele dorme, ele acorda, e quando ele vê, a planta germinou, deu fruto e já é tempo de colher. Aí ele vai lá e passa a foice, está na época da colheita. Sem querer designar, né, cada elemento que significa, porque isso é ocasião para controvérsias, né? As pessoas, os estudiosos gostam desses debates, né? A foice significa isso, a terra significa aquilo, mas a essência da parábola é o seguinte: Paulo diz, também fala sobre isso. Ele diz: eu plantei a semente, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Isso deixa claro que o pregador, o evangelista, né, a pessoa que vai levar a mensagem, ela não tem domínio nem sobre a terra, se ela tem os nutrientes necessários para dar crescimento, né? O Apolo, no caso, ele regou, ele pode até criar, né, técnicas para irrigar aquela plantinha, para dar crescimento, mas ele não tem o domínio sobre a velocidade que ela vai crescer, sobre o clima que vai fazer, sobre, né, diversas condições que vão fazer aquela semente germinar, né? Tudo isso, né, envolve uma equipe humana, né? Porque um evangeliza, aí o outro, né, o mestre vai e ensina, o pastor cuida, enfim, é toda uma equipe, né, trabalhando naquela vida, mas vai depender se a terra, né, do coração dela é propício para acolher a mensagem do evangelho, se ela está disposta a abandonar a velha criatura ou se ela ainda trata com muito carinho os pecados dela e ela não quer se livrar deles, né? Ou se outras mensagens não vão adoecer aquele crescimento, né? E afetar os frutos, né? Envolve uma equipe humana. Porém, ela só vai crescer, né? Misteriosamente. O homem não tem acesso a esse processo.
o que acontece espiritualmente, as mudanças, as transformações que o evangelho causa na vida das pessoas, né? A gente pode observar de fora. Fazia isso, fazia aquilo, o outro e não faz mais. O outro está ali há 30 anos ouvindo o evangelho e continua a mesma pedra bruta, né? Enfim, a gente não tem acesso a esse mistério, a gente só sabe que Deus é que dá o crescimento, né? Da mesma forma que a plantinha ali, né, o trabalho do homem é limitado, né? Naquela época, então, o homem ainda dependia do. Hoje em dia tem técnicas, né, para poder irrigar a plantação, para poder proteger das pragas, para poder, né? Mas naquela época, hoje em dia, né? Mas naquela época ali não. O homem plantava e dependia do clima, né? Ele podia no máximo arrancar as pragas que nasciam em volta. Mas, enfim, o crescimento sempre foi Deus quem deu. E o evangelho é assim, né? Jesus diz que aquela sementinha, né, que caiu em lugar propício, na terra fértil, ela vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, quando aqueles frutos estiverem maduros, já no tempo de colher, ele vai ser capaz, né, de germinar outras terras. Né? Ele vai ser capaz de evangelizar, ele vai ser capaz de ensinar o evangelho. Mas quem dá o crescimento a cada semente vai continuar sendo Deus de forma misteriosa, ou seja, espiritualmente tem outra equipe trabalhando, né? E aí o homem já não participa desse lado, né? O nosso trabalho é falar de Jesus, é pregar o evangelho, é ensinar a palavra de Deus. Agora, a equipe espiritual é ela que vai tirar as arestas da pedra, ela vai lapidar, vai, né? É ela que vai pisar o vinho, a uva para extrair o melhor vinho, ela que vai sovar a massa para poder, né, tirar todas as imperfeições e deixar ela pronta para produzir um pão. É ela que vai esmagar a mirra para poder extrair o melhor perfume. É espiritualmente que as coisas de fato vão acontecer, né? E para cada um é num processo, né? Você viu que a plantinha, ela primeiro ela vai germinar, depois ela vai começar a brotar, depois ela vai crescer, depois dia após dia ela vai estar maior, até ela começar a produzir frutos, aí ela vai ser ceifada, né? É todo um processo. A vida cristã é a mesma coisa. As pessoas chegam machucadas, feridas, cheias de bagagens nas costas, né? Vícios, enfim, ela chega carregada de várias coisas, como se fosse uma crosta ao redor dela. E aos pouquinhos isso vai ser escavado de forma que o âmago dela, que é o que de fato importa espiritualmente, o interior, a essência, aquele, né, a alma da pessoa limpa e sem essa carga desnecessária, né? Isso tudo é espiritualmente que vai acontecendo, né? Nós não sabemos quem faz o quê, né? Nós sabemos que Deus é que está no controle de tudo, né? Então, um dia essa pessoa que também foi transformada, que também deixou a velha criatura para trás, que também aprendeu, né, o amor, que aprendeu a servir a Deus na vida, nos encontros, nas relações, que aprendeu a ser alguém melhor, ela vai ser capaz de acolher outras vidas, né? E doar dela também para essas pessoas, né? Mas o crescimento sempre vai acontecer de forma misteriosa e sobrenatural. Tá bom, meus amigos? Um bom dia para você. Medita nessa palavra hoje, porque essa parábola é bem pequenininha, mas o significado dela é muito, muito grandioso.
É maravilhoso saber que Deus cuida de nós e aquele que começou em você a boa obra, ele vai concluir no tempo oportuno, tá bom? Descansa nele porque é dele todo o trabalho. Um beijão.